Tudo que você está vendo ao seu redor nesse exato instante são objetos. Então, objetos são coisas que se podem ver. Agora, pense um pouquinho, se os nossos olhos são sensíveis à luz, tudo que você pode ver é porque está emitindo luz. Então, para todos os efeitos, objeto é todo ponto que esteja emitindo luz. Por outro lado, quando você vai no cinema, por exemplo, aquilo que você vê na tela não é um objeto, aquilo é uma imagem. A luz sai do projetor e vai para a tela. A tela não é o local de onde a luz sai, é o local onde a luz chega. Então, simplificando assim, para ficar fácil de entender, todo ponto que esteja emitindo luz é um objeto. Todo ponto que esteja aonde esteja chegando a luz é uma imagem. O conceito que eu expliquei para você anteriormente é muito fácil de entender, mas é difícil de usar. Então, vamos mudá-lo um pouquinho. A gente vai definir o que é objeto e o que é imagem em função de um sistema óptico. Sistema óptico, conforme você viu em cima, pode ser qualquer coisa, um espelho plano, um espelho esférico, um dióptro plano, um prisma, qualquer coisa. Então a questão é a seguinte, a luz que chega ao sistema define objeto, a luz que sai do sistema define imagem. Então observe esses dois casos, nós temos um sistema, sei lá o que ele é, para mim não interessa. No primeiro caso você vê aí um ponto formado pelo cruzamento da luz que chega, então isso é objeto. No segundo caso, um ponto formado pelo cruzamento com a luz que sai, então isso é uma imagem. Existem alguns casos onde a luz que sai de um sistema ou a luz que chega a um sistema não se cruza. Você está vendo dois casos aí? Se a luz que sai, vai ter que definir uma imagem. Se a luz que chega, tem que definir um objeto. Quando os raios luminosos não se cruzam, você faz um prolongamento dos raios e naquele ponto de encontro dos prolongamentos, você vai ter formado ou imagem ou objeto. Só que nesse caso, imagem e objeto são formados por apenas prolongamentos, então são falsos. Nós chamamos a isso de imagem virtual ou objeto virtual. Por exemplo, quando você vai no cinema, aquela imagem que você vê na tela é uma imagem real. Se você colocar a mão sobre a tela, a imagem aparece projetada sobre a sua mão. Aquilo é real, está lá, aquilo é de verdade. Agora, em compensação, quando você para diante de um espelho plano e se olha, aquela imagem que você vê atrás do espelho é virtual. Quando você vai atrás do espelho procurar a imagem, por exemplo, você acha alguma coisa? Não vai achar nada, aquilo é falso, aquilo é virtual. Aquilo é uma ilusão de ótica. Você vê, mas ali não existe nada. Então, a imagem formada por prolongamentos é virtual, o objeto formado por prolongamentos também é virtual. Existe ainda uma outra possibilidade, quando o objeto está muito distante, ou quando a imagem se forma também muito distante, nós dizemos que eles são impróprios. E esse objeto distante ou essa imagem distante são caracterizados por raios luminosos paralelos entre si. Por exemplo, o Sol é um objeto, está muito longe da gente, então é considerado objeto impróprio. Então, por exemplo, para todos os efeitos, a luz do Sol que chega até nós é considerada que chega sob a forma de raios luminosos paralelos entre si. É muito fácil, na prática, diferenciar uma reflexão especular, onde a luz chega organizada e sai organizada, de uma reflexão difusa, onde a luz chega organizada e sai desorganizada. A grande diferença, a grande dica é que a reflexão especular cria imagens. Quando você vê imagens, reflexão especular. Quando você não vê, reflexão difusa. Por exemplo, antigamente, a sua mãe, por exemplo, ela tinha o hábito de empoar o nariz. Quando saía à noite com seu pai, de vez em quando ela se retirava, ia até o banheiro, colocava pó de arroz no nariz. Por que as mulheres faziam isso? Porque o nosso nariz é muito rico em glândulas sebáceas. Essas glândulas secretam uma gordura que vai deixando a superfície do nariz bastante lisa. Quando a superfície fica muito lisa, ela começa a produzir reflexões especulares. Começa a formar pontinhos luminosos, que são imagens das lâmpadas. As mulheres acham que isso é feio. Então elas colocam pó em cima do nariz para que aquele pó transforme a superfície que era lisa numa superfície áspera e, em consequência, elimine a tal aí da reflexão especular. No seu desenho você vê um espelho plano, diante dele um objeto qualquer, um objeto real. Desse objeto nós tiramos dois raios luminosos. Um deles incide exatamente em cima de uma reta normal, então o ângulo de incidência é zero, é o de cima. Se o ângulo de incidência é zero, de reflexão também é igual a zero. O de baixo você tem desenhado uma reta normal, ângulo de incidência igual a ângulo de reflexão. Agora observe só que a luz que reflete, a luz que sai do sistema, não se cruza. Como esses dois raios luminosos não se cruzam, você faz prolongamentos. Lá do outro lado, formado pelos prolongamentos, está a imagem. É uma imagem formada por prolongamentos, em consequência, uma imagem virtual.
Aliás, a grande vantagem da imagem virtual é que ela é facilmente observável. A imagem que você bate o olho assim e enxerga numa boa é a virtual. A imagem real é mais difícil. Normalmente, para se ver uma imagem real, é necessário que ela seja projetada sob um anteparo qualquer. Esse processo que a gente acabou de ver agora é um tanto meio complicado. Vamos simplificar um pouquinho a nossa vida? Dê uma olhadinha só nesse caso abaixo. Você tem um espelho plano. Diante dele, um objeto qualquer de natureza real. Você simplesmente desenha uma reta perpendicular ao espelho, passando por sobre o objeto. Aí você marca distâncias iguais e lá do outro lado você vai ter imagem. Como a imagem é formada por prolongamentos, nós sabemos então que a imagem vai ter natureza virtual. Bem simples, bem fácil de fazer. Praticamente todas as propriedades de uma imagem formada por um espelho plano podem ser concentradas numa palavra só. A palavra é simetria. Então são tamanhos iguais, distâncias iguais, orientações iguais. O que é direita no objeto é a esquerda da imagem. Isso aí chama-se reversão. Por exemplo, você já deve ter reparado que numa ambulância, normalmente na frente do veículo se escreve ambulância ao contrário, reversa. Por quê? Porque se você olhar no retrovisor e ver aquela palavra reversa, você vai ter uma imagem reversa do reverso, quer dizer, na sua imagem você vai conseguir ler direitinho. Então não se esqueça, se você pudesse assim concentrar 90% da teoria de espelhos planos numa palavra só, a palavra seria simetria. Outras propriedades. Por exemplo, se você usa o espelho como referencial, a velocidade da imagem é igual à velocidade do objeto. Se você se aproxima de um espelho com a velocidade v, a sua imagem se aproxima do espelho com a mesma velocidade v. Agora, se você se aproxima do espelho com a velocidade v e a imagem também, a velocidade com que essa imagem se aproxima de você já é o dobro, é 2v. Que mais? Quando um espelho sofre translação de uma distância d, a imagem translada o dobro. Se um espelho sofre rotação de um ângulo alfa, a imagem roda o dobro. Por exemplo, numa boate, aquele globo de espelhos que fica lá no centro da boate e fica girando, e um holofote num cantinho normalmente joga luz em cima dele e você vê aquelas manchinhas coloridas na parede. Está meio fora de moda esse negócio, né? Mas ainda existe, tá? Então, por exemplo, quando aquele globo completa uma volta, cada manchinha luminosa na parede completa quantas? 2. Por quê? Porque o seu espelho gira alfa, o raio refletido gira 2 alfa. Um espelho plano forma imagem de tudo que está diante dele. Agora, se você vai ver essa imagem ou não, isso é outra história. Isso aí é o chamado campo visual. O que determina o que pode ser visto é o campo visual. O campo visual depende de 2 fatores. Primeiro, depende do tamanho do espelho. Segundo, da posição do observador. Para você desenhar um campo visual, basta você ligar o olho do observador aos 2 extremos do espelho. Toda a região atrás do espelho contida nessas 2 retas é o chamado campo visual. As imagens naquela região podem ser vistas, fora dela não podem ser vistas. Ou uma outra maneira também, que às vezes facilita para a gente, você faz o seguinte, você desenha a imagem do observador e faz o campo visual ao contrário. Nesse caso, por exemplo, às vezes facilita de você não ter que ficar desenhando aí as 7, 8 imagens de objetos que às vezes eles possam dar por aí. Então tem 2 processos aí para você saber qual é o tamanho, qual é a extensão de um campo visual.